os tipos básicos de reações químicas, certo? Bom, esses tipos básicos, vocês vão entender, é fácil, ó. Síntese. Síntese nós juntamos as substâncias, né? Então nós partimos de 2, 3 reagentes, antes da flechinha, e juntamos tudo numa só substância, formando só um componente. Então vejam, ali no caso, ó, o exemplo da síntese. SO3, trióxido de enxofre, mais água, formando ácido sulfúrico. Viram? Somamos duas para obter uma só. Na análise, aqui do lado, na análise, ó, ali vocês têm a água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio. A água oxigenada, ela sofre uma decomposição. Uma análise, ela é analisada. Então, a análise é quando nós partimos de um reagente e esse reagente é separado em várias substâncias. No caso ali da água oxigenada, em água comum e liberando o gás oxigênio. Deslocamento. Deslocamento é a nossa antiga simples troca. O deslocamento mais importante, o que você tem que cuidar para a prova, é exatamente esse caso, esse exemplo que está ali, gente. Que é o metal reagindo com um ácido. Só cuidem o seguinte, ó, metais nobres não reagem. Por exemplo, quem são os nobres? Todos que são caros. O ouro, a prata e um ou outro aí metido, ó, como o cobre, o mercúrio, esses são nobres. São metais que não vão reagir diretamente com os ácidos. Tá ok? E a dupla troca? Duas trocas. Qual é a reação mais importante da dupla troca, gente? É a reação de neutralização, que vocês têm no exemplo do quadrinho. A cartolina está mostrando ali, ó. Base mais ácido, dá o que mesmo? Sal e água. Isso é uma neutralização, que é o carro-chefe das reações de dupla troca. Troca a cartolina aí, vamos ver. Ligações químicas. Bom, caracterizar cada uma delas. Iônica e covalente, como o meu diploma se não tiver na prova. Tá? Então vejam, o que é uma ligação iônica? Ligação iônica é aquela que une um metal e um ametal. Grande diferença de eletronegatividade. Grande diferença de eletronegatividade. Os compostos iônicos, para vocês lembrarem as características, lembrem sempre do sal de cozinha. Quando a gente pega o sal, fica olhando para ele na mão, não fala com ele, né? Ó, só fica olhando. O que vocês notam? É sólido, é cristalino. Bom, então ele vai ter alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, certo? Então são características dos compostos iônicos que a gente pode tirar pelo sal comum, pelo sal de cozinha. Ligação covalente é a mais chata de todas. Por quê? Ocorre entre ametais, mas ela tem várias características. Cuidem, por exemplo, ó, é aí na ligação covalente que aparece a história da polaridade, certo? Se a ligação covalente é polar, quando é que ela é polar? Tem polos. Quando os elementos são diferentes, diferença de eletronegatividade. Quando é que ela é apolar? Quando ela é formada, né, por dois átomos de mesma eletronegatividade. Aí é apolar, não tem polos, certo? Então, tem essas características aí que a gente tem que dar uma olhadinha. E as características básicas da ligação covalente são o inverso da iônica, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição baixos, certo? Não são condutores de corrente elétrica. Essa história da corrente elétrica em todas as provas vai cair de novo, né? Tá? Não, o covalente não conduz a corrente elétrica. Os iônicos só conduzem no estado líquido, certo? E a ligação metálica, que essa teoria da nuvem eletrônica está um pouquinho ultrapassada. Mas tudo bem, deixa ela aí, né? A ligação metálica, aí você tem que lembrar mais, são as características dos metais, das ligas metálicas, né? Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, a facilidade para conduzir a corrente elétrica, tá? Isso é o que nos interessa. Toca a próxima cartolina aí, vamos ver. Forças intermoleculares, pontos de hidrogênio, forças van der Waals. Lembram, ó? O que é uma força intermolecular? É a força, é a ligação que atrai as moléculas no estado sólido e líquido, nunca no gasoso, porque o gasoso elas estão completamente separadas. Uma ponte de hidrogênio, ela ocorre quando na molécula vocês têm o quê? Hidrogênio e um dos três elementos, flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Aí se estabelecem pontes de hidrogênio. Composto, a água, por exemplo, é o caso básico da ponte de hidrogênio. Então, por exemplo, o que isso causa, né? Qual é a consequência disso num composto? Quem tem pontos de hidrogênio, gente, sempre vai ter maior ponto de ebulição.
acima do que deveria ser. Né? A água, por exemplo, o ponto de ebulição da água só é de 100 graus exatamente pela presença das pontes de hidrogênio. Senão ele seria bem mais baixo. Elas estão unindo as moléculas. E as forças de Van der Waals, que são ligações mais fracas. Então elas afetam assim, ó, os gases nobres, as moléculas apolares, certo? Então, exemplo básico, gelo seco. Todo mundo conhece, é comer o sacolé na praia, né? Gelo seco. O gelo seco, as moléculas do dióxido de carbono estão unidas por forças de Van der Waals. Temos mais um quadrinho. Velocidade das reações. Bom, esta é barbada, vocês vão lembrar. Né? Quando a gente quer acelerar um processo, uma reação, o que se faz? Olhem só, nós utilizamos catalisadores, que são substâncias que diminuem a energia de ativação da reação, fazendo com que ela ande mais rápido. Ou então, a gente fraciona o material, aumenta a superfície de contato. Isto é, quanto mais fracionado, quanto mais pulverizado estiver o material, mais rápida será a reação. Lembrem, um sal de frutas, se ele estiver na forma, aquele pastilhão, leva 1 minuto e meio, o cara não tem paciência, e ele vai assim mesmo, pela metade, né? Agora, se vocês esmigalharem aquele pastilhão de sal de frutas, a reação é instantânea, aumentar a superfície de contato. E para fechar, a temperatura. A temperatura acelera muitos processos. E aqui eu coloquei assim, ó, como exemplo, ó, o cozimento e o congelamento de alimentos, né? Um alimento para não estragar, o que a gente faz? Põe no freezer, diminui a temperatura, né? Diminui a energia cinética das moléculas e ele é conservado. Tá ok?